Som, ok. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Rotary Clube do Recife. Composição da mesa: cadeira número 1, nossa presidente Nádia Duarte. Cadeira número 2, Pedro Pires. Cadeira número 3, nosso secretário Carlos Eduardo Xavier. Cadeira número 4, nossa companheira Neide. E cadeira número 5, nosso companheiro Carlos Vale. Carlos Vale, na número 5. Nesse momento, passo a palavra para a nossa... Alô? Passo a palavra para a companheira Nádia para os ritos iniciais. Na abertura dos trabalhos. Um pouco alto. Alô? Alô? Na abertura dos trabalhos rodados do dia de hoje, saudemos o Pavilhão Nacional. Oração rotária. Para a oração rotária, convidamos a companheira Claudeci. Boa tarde a todos. Como todos nós tivemos uma mãe, então entendam que o que eu vou dizer, vocês dirão também dentro de cada um. Né? Você um dia sonhou comigo e me amou antes que eu existisse. Você se alegrou com a minha chegada ao mundo como alguém que recebe um lindo presente. Você me acolheu e educou. Você curtiu comigo a vida no dia a dia. Mãe, você é muito gente. Você é exemplo de fé que me dá força e coragem para vencer a vida. Com gestos de bondade, sem prontidão em perdoar, sua atitude sempre amável enchem minha vida de gratidão por você. E num caloroso abraço do meu coração, quero lhe dizer, mãe, que Deus a abençoe e proteja. A minha, onde estiver. Está com Deus. O protocolo registra a presença de Marcos Barros, convidado de Neide Barros, Mariana Vale, convidada e esposa de Carlos Vale, convidada de Carlos Vale, né? João Aldenei, convidada de Neide Barros, Dr. Roberto Moraes, convidada de Neide Barros, doutora Tereza Joaci, convidada de Neide Barros, doutora Imaculada Tenório, convidada de Neide Barros, doutora Norma Pires, convidada de esposa do palestrante e convidada de Neide Barros, e Pedro Pires Filho, que é o filho do palestrante, convidada de Neide Barros, Letícia Pires Filho, filha do palestrante, convidada de Neide Barros, e Carlos Eduardo Vale, convidado de Carlos Vale. E Nelma Sandra Teixeira, convidada de Carlos Teixeira Júnior. Hoje terá uma plenária muito importante, porque não é uma mera palestra, não é apresentando um projeto, mas uma verdadeira homenagem ao Dia das Mães. Né? E hoje prestamos essa homenagem e também temos a posse de mais um associado, que é um momento muito importante para o clube. Nesse momento eu passo a palavra à presidente.
Bom dia a todos. Na substituição do nosso presidente Paulo André, no dia de hoje, impossibilidade de vir, gostaria de solicitar a todos uma oração, né, pelo nosso presidente, pelo motivo qualquer que ele não pôde vir. É muito difícil para ele, o presidente é muito presente às nossas reuniões rotárias, então, se problema for, ou também se não for, se for alegria ou se for tristeza, oremos pelo nosso presidente. Eu gostaria de lembrar a todos aqui presentes a conferência distrital do nosso Rotary, do nosso distrito, né, que acontecerá no dia 27, 28 e 29 de maio, no Hotel Armação, de Porto de Galinhas. O presidente Paulo André me lembrou que a nossa adesão encontra-se no momento ainda bastante baixa, né, tímida, comparado ao potencial que tem o Rotary Clube do Recife, né, além dos demais clubes do distrito. Então, ele pede encarecidamente que as pessoas se apressem, porque sabe que é de interesse de todos nós a presença nessa conferência. Então, nos adiantemos e façamos nossas inscrições para a conferência distrital. Pelo tempo do presidente, é só isso. Passo a palavra de volta para o nosso protocolo. Tempo do secretário. Boa tarde, companheiros. Inicialmente é uma satisfação de ver novamente a casa cheia, e dar, em nome da Secretaria, a mensagem de bem-vindos aos que são de fora, que não são rotarianos, são convidados, e estão aqui conosco nesse dia. Em tempo de secretaria, eu gostaria só de registrar que recebemos o boletim do Largo da Paz, e no boletim do Largo da Paz, exatamente tem no editorial uma canção de Leonardo Sullivan, que é de veras conhecida, né? Mãe, um pedaço do céu. Mas aí eu gostaria de registrar também, no meu caso, tá, que, infelizmente, a nossa sociedade está acontecendo de ter muitas mudanças. A gente faz uma homenagem às mães, como Claudeci disse, todos nós temos mãe, e mãe é exatamente aquela que nos deu a vida também. Mas, infelizmente, na sociedade hoje, o que a gente vê é que nem sempre está sendo levado isso em consideração. Então, tem mãe que está prejudicando filho, filho que está prejudicando mãe. Tem muita disputa dentro da sociedade, e isso, particularmente, me deixa muito preocupado com o futuro da nossa sociedade. Mas isso é um desabafo meu aqui, tá? Desculpe estar falando isso nessa hora. Mas eu gostaria somente de registrar isso. Em tempo de secretaria só, protocolo. Nesse momento, gostaria de convidar o companheiro Joaquim Branco para fazer a apresentação do palestrante. Boa tarde a todos. Receber pessoas importantes é bom, é salutar, é compartilhar. Uma palestra dedicada às mães. Encontro literário do professora Nevinha Pires, sua mãe. Dr. Pedro Pires desenvolve esse projeto na quarta edição, em sua cidade natal, Tabira, sertão de Pernambuco, matuto como eu, que, envolvendo as coisas locais com o apoio da sociedade,
em especial para a Associação dos Poetas, sua mãe, Nevinha, foi escritora, educadora de referência na região. Ele é doutor pela Unicamp, São Paulo. Ele é professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco, de onde eu também sou oriundo. Diretor médico da Clínica Ultramater. Especialista em ginecologia e obstetrícia pela Associação Médica Brasileira e Federação Brasileira de Cirurgia de Ginecologia e Obstetrícia. Especialista em ultrassom e medicina fetal. Membro fundador da Academia Brasileira de Ultrassom, é a cadeira número 16. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Fetal, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Ultrassom Regional em Pernambuco, ele tem diploma de Medicina Fetal pela Fetal Medicina Foundation de Londres, ele é autor de 2 livros de ultrassom e medicina fetal, mais de 20 capítulos em livros nessa área e mais de 60 artigos publicados em revistas científicas. Ele é um matuto, que, como eu, venceu na vida. Bem-vindo. Já posso? Boa tarde a todos. Obrigado, meu ilustre colega, o Dr. Joaquim Branco, pela gentileza das palavras. Agradecer enormemente ao presidente, que não está presente aqui, né, o Paulo André Rabelo, desejar recuperação breve para ele. Saudar aqui a nossa colega, né, doutora Nádia Duarte, em nome de quem eu saúdo todos os que estão na mesa. Dizer que é uma alegria enorme estar aqui, agradecer a atenção de todos. Um agradecimento especial a Neide Marques, que teve essa ideia, despertou em mim algo que a gente às vezes até nem está imaginando e foi muito importante. Muito obrigado. Você tem uma participação muito importante na trajetória de minha mãe. Antes de começar a palestra, eu diria que eu estou me sentindo muito confortável aqui. Fui muito bem recebido por todos vocês. Aqui está a minha família, aqui tem parentes, colegas, conterrâneos. Mas eu não estou na minha zona de conforto. Eu sou acostumado a falar de medicina fetal e de ultrassom. Mas foi um desafio muito interessante e eu vou tentar passar para vocês o espírito desse encontro literário que tem o nome da minha mãe. Antes de falar do evento em si, eu vou tratar de alguns tópicos rápidos da vida da professora Nevinha Pires. Chegar a Tabira e se deparar com esse arco aí, o coração já bate mais forte, a gente já fica bem mais animado, né? E nossa cidade está com uma entrada bonita, a nossa igreja é belíssima. Tabira tem aproximadamente 40 mil habitantes e, como as cidades da região do Pajeú, as cidades sertanejas, é uma cidade muito acolhedora, um povo trabalhador e um povo que recebe muito bem. Minha mãe nasceu em 1º de abril, né, o dia da mentira, de 25, na Vila do Espírito Santo, que pertencia à cidade de Afogados da Ingazeira. A Vila do Espírito Santo passou posteriormente à condição de cidade e recebeu o nome de Tabira. Filha de Pedro Pires Ferreira e Albertina Xavier Pires Ferreira. Ela faz parte de uma família de 12 irmãos, e aqui tem um dos irmãos dela, João Alderney. Muito obrigado, João, por estar conosco. Aqui está, ela faz parte dos filhos do primeiro matrimônio de Pedro Pires com Albertina Xavier. Aqui estão os 12 irmãos, né? Roberto, José Pires, Solon, Sidney, Pedro Ney, João Alderney, Holanda, Neide, Darcy, Erotides, Nevinha, Iraci e Dona Lourdes Pires Liberal, esposa de Pedro Pires.
Minha mãe fez o curso primário em Tabira, com a professora Silvana Silveira e Silva. A maioria das pessoas de uma faixa já mais em Tabira mais avançada, foram alunos da professora Silvana. No início dos anos 40, foi para o internato, no Colégio Sagrado Coração Caruaru, fez o ginasial lá, e no colégio do Dr. Luiz Pessoa, cursou contabilidade em Caruaru. Em 1950, ela fez o curso normal, no Colégio Monte Carmelo, em Princesa Isabel, e na Faculdade de Arco Verde fez licenciatura em História, né, e depois fez licenciatura plena em História em Patos. Aos 18 anos, ela já trabalhava na cooperativa, a Cooperativa Agropecuária de Tabira. Ela começou cedo a trabalhar. Essa cooperativa teve um significado muito importante no desenvolvimento e no impulso que a cidade tomou. Ela foi professora em Tabira por 40 anos, lecionou inicialmente na escola a professora Carlota Breckenfeld, foi professora, diretora, vice-diretora e supervisora na escola Arnaldo Alves Cavalcante, recebeu muitas homenagens. Na época do governo José Francisco de Moura Cavalcante, ela recebeu do secretário de Educação, José Jorge de Vasconcelos, uma medalha de homenagem, uma medalha de mérito educacional. Mesmo aposentada, ela nunca deixou de ser chamada de professora. Sempre foi muito querida e respeitada pelos seus alunos. E ela sempre dizia que a alegria dela era ver o crescimento, o engrandecimento dos seus alunos. Depois de aposentada como professora, a partir dos 60 anos, ela escreveu... Minha mãe faleceu com 91 anos, ela escreveu 6 livros. Tabira e Sua Gente foi o primeiro, Tabira, História e Histórias, Memórias de um Centenário, sobre o centenário de nascimento do seu pai, Fragmentos do Pajeú, um livro sobre o poder legislativo em Tabira e um livro de reflexão chamado Caminhos. Deixou manuscrito esse último livro, que foi, depois fizemos a publicação, a biografia do seu pai, a publicação em memória. Aqui são alguns momentos, rapidamente, do momento que ela estava lançando o seu primeiro livro aqui em Recife, na sede da OAB. À época, o presidente da OAB era Dr. Aloysio Xavier, que é casado com a sobrinha dela, minha prima, Lorivaltida. Aqui o lançamento de um dos livros na Câmara Municipal de Tabira. Esse livro, Tabira e Sua Gente, foi o primeiro. Ela fez uma pesquisa exaustiva sobre a cidade e as pessoas e as famílias. É interessante que ainda hoje tabirenses que moram em outras cidades, principalmente São Paulo, querem entender a sequência da sua família e ficam buscando informações nesse livro. Infelizmente nós não temos mais, mas procurando entender como foi toda a sequência da formação familiar. Ela deu uma contribuição muito grande nesse sentido. Eu faço aqui um registro que esse primeiro livro da minha mãe, nós devemos muito a um apoio de Neide, que, à época, deu um estímulo muito grande e viabilizou a edição e publicação desse livro. Muito obrigado. Através de você, nasceu uma escritora, né? Muito obrigado. Depois, ela fez o Tabira, História e Histórias, e esse livro ele tem uma particularidade. Um historiador português, Adérito Vaz, da região do Algarve, mais precisamente da cidade de Tavira, no Algarve, que é uma cidade ainda com características medievais, preservada, é uma cidade muito bonita. Ele é um pesquisador do topônimo Tavira, e descobriu que existia Tabira. E a pronúncia Tavira, por ser próximo com a Espanha, na divisa, é Tabira. Aí ele pediu ao prefeito, à época da cidade de Tabira, informações sobre a cidade. E o prefeito enviou o livro Tabira, Histórias e Histórias. E aí ele começou a trocar informações com minha mãe. À época eram cartas, né? Era mais difícil, né? Essa questão de internet. E ele achava que o nosso nome da nossa cidade era devido à influência Moura, a influência árabe, que deu o nome da cidade de Tavira. E, na realidade, Mário Melo foi quem denominou a maioria das cidades na região do Pajeú. E a gente não sabe, a história que conta em Tabira é que é um nome indígena, né? Mas fica esse relato que o historiador português ele acha que foi influência de Tavira no Algarve.
E aí foi muito interessante, porque ele ficou tão impressionado com a história, e com minha mãe, uma pessoa com a idade já dela, e escrever tanto sobre a cidade, sobre o seu povo, ele fez uma homenagem à Câmara do Algarve, fez uma homenagem a Tabira, lá no Algarve, na cidade de Tavira. Tem um largo chamado Tabira de Pernambuco. Então, a leitura, né, a literatura, colocou o nome da nossa cidade além mar. E nós visitamos, aqui é o historiador Adérito Vaz, eu e minha esposa Norma. Aqui está a placa na cidade, com azulejo português. E outros tabirenses ilustres já visitaram, como a professora Dulce Lima. O então prefeito Josete Amaral, doutor Josete Amaral, também visitou o Algarve. Então, quem for ao Algarve e tiver algum vínculo com Tabira ou com algum tabirense, que vá a Tavira e procure o Largo Tabira de Pernambuco. Várias citações em um jornal do Algarve sobre o fato, Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, publicações na região do Pajeú, dando conta dessa relação de Tabira com Tavira. Minha mãe ela teve um momento muito feliz da vida dela, foi quando chegaram os netos, Pedro e Letícia, que estão aqui, e foi um motivo de muita alegria, porque ela teve momentos muito difíceis na sua trajetória. Minha mãe perdeu o pai, que ela tinha um vínculo muito forte, em 1967, meu avô tinha 72 anos, faleceu relativamente com muita produção, ele teria ainda. Em 1969, 2 anos, ela perdeu o esposo, ela só passou 12 anos de matrimônio, ficou viúva e só teve um único filho. Então, foi um momento muito difícil na vida dela. Ela tinha um número grande de familiares aqui em Recife, de irmãos, como tinha lá em Tabira, um número menor, mas ela nunca quis sair de Tabira. E 4 anos depois, em 1973, ela abdicou do único filho e me mandou para Recife para que eu tentasse uma carreira universitária. Então, ela foi muito assim dedicada nesse aspecto e foi muito lutadora. Sem falar que ela tinha um grave defeito físico, uma cifoescoliose muito importante, nunca se queixou disso, nunca se afastou dos desafios e sempre enfrentou tudo da melhor maneira possível. Ela veio a falecer em Recife em 19 de novembro de 2016, com 91 anos. O jornal Folha de São Paulo publicou o falecimento dela e o jornalista fez um pequeno relato da vida dela e ele mesmo a denominou de a guardiã da memória de Tabira. E hoje todos os tabirenses usam esse termo para denominá-la. E esse jornalista foi muito feliz com essa escolha. É interessante um jornalista de São Paulo, da Folha de São Paulo, buscar e encontrar, né, essa história que ele achou bastante interessante. Bom, em novembro, essa foi uma reunião muito importante, muito enriquecedora. Minha esposa sempre dizia a mim, Norma sempre me dizia, Pedro, temos que manter o legado da sua mãe, a trajetória dela, a importância dela na educação de Tabira, porque o que minha mãe dava às pessoas era o que ela tinha de conhecimento. Ela recebia as pessoas e ela fazia questão de compartilhar o que ela tinha de mais importante na vida dela, em termos do que ela possuía, que era exatamente o saber. E ela procurava distribuir isso com todas as pessoas e ajudava as pessoas em Tabira, ela se sentia muito bem com isso. E aí nós resolvemos fazer um evento literário que ajudasse a manter viva a memória dela, mas que também trouxesse algum benefício para a cidade, porque eu sempre disse, minha mãe gostava muito de Tabira, amava Tabira, só veio para Recife quando ela não tinha mais condições de saúde de viver em Tabira. Mas as pessoas de Tabira sempre tiveram muito carinho por ela, muita atenção. Então, nós devemos também a Tabira e os tabirenses. Então, nós precisávamos fazer um trabalho de dupla via. E aí criamos Lisângela Soares, professora, e seu irmão Adeval Soares. Os escolhi para serem os coordenadores desse evento literário. E no ano seguinte, 2017, damos início. É um evento muito interessante. Vou rapidamente mostrar como funciona.
Primeiro, existem as oficinas nas escolas, escolhemos um tema. A participação das escolas, esse último evento, foram 19 escolas que participaram, com crianças de 8 até 15 anos de idade. Então, é escolhido um tema. Esse ano, por exemplo, foi escolhido o tema Feira de Itabira, que é um evento importantíssimo do ponto de vista cultural e econômico da cidade. A feira é muito forte, é na quarta-feira. Então, essas crianças queriam participar, teriam que descrever, participar como redação, poesia ou desenho, de acordo com a idade, sobre esse tema. E aí, essas crianças são submetidas a oficinas. Os professores das escolas fazem oficinas. Pessoas da cidade que não são mais professores, mas ainda estão na área da educação, participam, poetas. É uma coisa impressionante o engajamento das pessoas para esse evento. Na semana do evento, tem uma comissão julgadora que faz a seleção dos melhores trabalhos. E depois, no dia do evento, a culminância, nós fazemos a premiação dos 10 primeiros lugares de cada modalidade. Premiação em dinheiro, medalhas, certificados. E as crianças ficam bastante satisfeitas. Esse evento não tem nenhum custo público, é todo privado, mas temos uma ajuda pública importantíssima. O local, a prefeitura nos concede, e algumas ajudas em termos de divulgação. Sem essa parceria, não poderíamos chegar a esse ponto desse evento. O primeiro evento foi uma surpresa para nós, foram 382 trabalhos, ou seja, 382 crianças de 8 a 15 anos fizeram seus trabalhos, ou redação, ou poesia, ou desenho. O desenho a gente deixa para as crianças menores, né, de 8 a 9 anos. Vejam, auditório cheio. Esse primeiro foi no Centro Cultural Dr. Ivo Macena. Foi muito bacana, muito interessante. Os poetas de Itabira, a Associação dos Poetas e Prosadores de Itabira, sempre participando. Participação de repentistas. Aqui nós temos Zé Carlos do Pajeú, aqui nós temos Sebastião Dias, então prefeito na época desse evento, e também repentista e poeta, participou duplamente. Então foi muito interessante. Aqui o prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota, também esteve lá conosco. E tivemos a apresentação de um grande artista tabirense, um grande músico de nome nacional, que é o Paulo Matricó. Divulgação nas rádios, a gente usa bastante para atrair o maior número de pessoas possível. As oficinas são importantíssimas para esse evento. Vocês vejam aqui a professora Dulce Lima, já aposentada, já com bastante idade, mas está lá trabalhando, ajudando, participando de oficinas preparatórias. Aqui o poeta Zé Carlos do Pajeú e todos os professores que participam. Aqui o dia da entrega, né, dos certificados, nossos familiares, nossos amigos, parentes, participam da entrega dos certificados e das premiações. O segundo encontro literário, que foi em 2018, foram 796 trabalhos. O evento começa a se agigantar, tomar uma dimensão muito maior. Vejam que o auditório sempre lotado. Inauguramos nesse evento uma homenagem a professores que tiveram reconhecido valor, reconhecida contribuição na educação. São inúmeros, mas cada evento nós homenageamos alguns professores. Aqui a professora Maria Adelaide foi a primeira diretora da Escola Pedro Pires Ferreira, o professor José Odano, que foi o primeiro diretor do Arnaldo Alves Cavalcante, e a professora Erotides Pires, que foi a primeira diretora do Carlota Breckenfeld. E aí os seus respectivos parentes, familiares, recebendo essas homenagens. Mais uma vez, a entrega dos prêmios, né, aos alunos classificados. Terceiro encontro literário, 1.354 trabalhos. Aí os coordenadores locais já começam a dizer, olha, a gente está começando a ter dificuldade, por um motivo muito bom, que é exatamente esse crescimento desse evento. Aí foi no auditório da Escola Arnaldo Alves Cavalcante, um público lotado, não tinha mais lugar nesse auditório, por baixo mais de 200 pessoas estavam participando. Nesse ano nós homenageamos um ícone da educação em Itabira e no Pajeú, o professor João Gabriel.
Aqui o dia as divulgações, né? A ápita, o poeta Dedé Monteiro, o nosso grande Dedé, imortal. Aqui as oficinas. E aqui o momento da entrega dos prêmios. Eu gosto de mostrar essa foto. Esse aluno tirou o primeiro lugar em poesia e foi às lágrimas. A emoção dessas crianças é algo impressionante. Eu não consigo traduzir para vocês a emoção que é a hora da entrega da premiação para essas crianças nesse evento. Quarto encontro literário, agora em abril. O evento é sempre em abril, porque minha mãe é de 1º de abril. Então, é sempre na primeira semana de abril. E esse agora coincidiu de ser no dia do aniversário dela, dia 1º de abril. Auditório já foi o auditório, a Casa da Cultura da Prefeitura, a Casa da Cultura José de Mariano. Auditório, mais uma vez, lotado. Homenageamos 3 professoras com reconhecida contribuição na educação na região. Alba Viana, Maria do Socorro Caldas, Marluce Pires Macena, foram homenageadas. Contamos com os poetas que fizeram o convite para o evento. Todos esses poetas participaram com seus versos, inclusive aqui tem meu tio João Alderney, que está aqui presente, que também participou, que é poeta também, para o convite das pessoas. Essa foi a comissão organizadora. São uns guerreiros, uns heróis, porque analisaram mais de 1.800 trabalhos. Não é brincadeira. Aqui está a prefeita de Itabira, Nicinha Melo, que da mesma forma que Sebastião Dias sempre apoiou, a prefeita Nicinha foi o primeiro evento na gestão dela, também deu todo o apoio, toda a colaboração. As professoras das escolas, as gestoras, é impressionante como elas se engajam no processo. E aí, momentos, né, da premiação, existem apresentações das escolas, além da premiação dos alunos, talentos das escolas da música, na poesia, vão lá e se apresentam. As escolas fazem questão de que essas crianças mostrem, né, os seus talentos, tem apresentação de dança. E aqui eu quero fazer um registro familiar muito peculiar. Sempre esse é um momento de encontro da nossa família, dos nossos amigos. É muito interessante, tem esse lado também que agrega. Nós voltamos ao passado, voltamos à nossa terra querida. E dessa vez recebemos, saiu de João Pessoa para Itabira, minha tia Yolanda, né? Diante dos seus 80 e tantos anos, que eu não vou dizer a idade dela, senão ela vai me proibir. Inclusive, ela está nos assistindo, ela está em Lima, no Peru, com a filha. Ela está linkada nesse evento. E ela nos deu a alegria e o prazer de estar presente juntamente com toda a família. Isso aqui é um áudio de uma poesia de Dedé, é um áudio dele, mas nós não tivemos como conectar. Dedé Monteiro sempre foi um grande amigo, um grande parceiro da minha mãe. Todos os momentos de minha mãe, assim, na vida, como professora, como escritora, Dedé sempre esteve muito presente. E ele fez esse verso: ela sempre será mestra e rainha. E a Itabira dos sonhos, meus e nossos, será sempre a dos sonhos de Nevinha. Seria bem melhor na voz do poeta, mas não foi possível passar. Então, a aproximação deles é muito grande. Por fim, eu quero fazer um agradecimento especial à minha esposa Norma, a meus filhos Pedro e Letrícia, que trabalham junto conosco nesse evento. Norma é uma das idealizadoras. Sem ela, eu não conseguiria desenvolver essa atividade lá em Itabira. Agradecer a todos os tabirenses, todas as pessoas que nos ajudam nesse evento. E é uma forma de agradecer e de homenagear a minha mãe e de manter a memória dela e a memória, e que as pessoas passem a valorizem a educação, né, e esse relacionamento que a gente tem que ter do ponto familiar. Muito obrigado a todos, fiquei muito feliz realmente em estar aqui com todos vocês. Qualquer coisa tem um Instagram do Encontro Literário, vocês podem acessar. E eu agora estou totalmente na zona de conforto. Eu acho que eu passei a sequência mais difícil. Muito obrigado, é uma honra para mim. Alguma pergunta para o nosso palestrante? Opa.
Tem logo dois aqui. Eu tenho que falar primeiro porque Joaquim vai chorar. Pedro, você está proibido de falar de ginecologia, ultrassom, qualquer coisa. Continue aí, que essa é a sua zona de conforto. Parabéns, parabéns. Obrigado. Você me fez lembrar uma coisa, uma passagem importante da minha vida. Eu perdi meu pai com 94, minha mãe com 90. E na missa de 7º dia de minha mãe, os padres, porque minha mãe, Beneguer sabe disso, vivia lá em casa na praia, mamãe e papai terminaram morando em São José da Coroa Grande, e mamãe vivia com bispo, padre, e ela dizia, quando eu morrer vai ser uma padaria na minha missa. E foram 5 padres rezando a missa ao mesmo tempo. E no fim ele disse uma coisa que você me fez lembrar aí muito bem. Um deles disse, eu sei que a família está triste, eu me levantei e disse, não, padres, a família está muito contente e muito feliz de ter tido um pai por 94 e uma mãe por 90. Não tem maior felicidade do que essa, de ter a mãe como você teve por tanto tempo, não é isso? E também naquela época me fez lembrar um colega de colégio, no Salesiano, que aos 13 anos apareceu com aquele fuminho que não era comum naquela época. Eu disse, meu Deus, como nós fomos felizes, e como Pepeu, aquele meu amigo, aliás, o nome de um dos teus gêmeos, teve, né? Então, foi excelente ouvir isso de você. Parabéns, continue, obrigado. Esqueça o ultrassom, vá botar isso nessas coisas que tem hoje que ganha com seguidores. Obrigado. Não assisti a palestra toda, tive um imprevisto, atrasei, mas assisti talvez a parte mais emocionante, mais interessante dela, palavras e situações que realmente nos emocionam, nos lembram os tempos passados no interior, também fui do interior, e a história de família sua é muito parecida com a minha história de família também, sua palestra me deu uma oportunidade rica de conhecer um pouco mais de Itabira, que é um lugar que eu não conheço pessoalmente, tenho muita vontade de conhecer, mas conheço muita gente boa, muita gente letrada, muita gente instruída de lá, e já tinha a impressão, que agora eu confirmei, que o nível de educação da cidade, da região lá, tem feito tem dado a Pernambuco e ao Brasil pessoas da maior categoria, assim como a sua, da maior qualidade profissional. Então, conheço muita gente na área jurídica, juízes, desembargadores, advogados, gente muito boa com quem a gente convive daquela região, que é a região do Pajeú. E hoje eu tive a oportunidade de aprender mais sobre ela e fico muito grato pelas suas palavras, pela sua facilidade de expressão, pela riqueza de situações que você narra, e quero deixar o meu agradecimento, que eu acredito que seja de todos os companheiros aqui do clube. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Matuto, feito eu, se possível for, aquele homem poderia tirar um verso para nós. Interessante. Eu fiz um cordel, a guardiã da memória de Tabira, no sertão. E esse cordel está aqui com poesias de muitos dos poetas de Tabira. Porque em Tabira diz-se que quem não é poeta é doido. Então eu que não sou doido, Pedrinho também que não é doido, também somos poetas. E alguns desses versos que estão neste cordel, eu trouxe e vou dizer algum dos poetas de Tabira, em ordem alfabética, para ninguém ficar triste. História de chapeuzinho vermelho sem vovozinha, um pirão sem caldo quente, ovo cozido e farinha, João Furiba sem mentira, é o mesmo que Tabira
sem professora Nevinha. Depois vem o de Dedé Monteiro, ordem alfabética, que diz assim: uma igreja sem torre e sem altar, uma casa sem sala e sem cozinha, uma história de amor sem casamento, uma festa sem carne de galinha, uma infância sem bola e bicicleta, um setembro sem missa do poeta é igual a Tabira sem Nevinha. Essa missa do poeta em setembro em Tabira é uma festa muito famosa. Todos os poetas se dirigem para lá, e tem mesa de glosas, tem muita coisa. Tem mais um aqui de Enaide Vidal, que é comadre e amiga. Chora Tabira, eu também. Partiu para o céu, nos deixou. Alguém que Tabira amou, igual a ela, ninguém. Minha comadre Nevinha, prima, colega e amiga, que a vida uniu para sempre, mas a morte, essa mesquinha, a ninguém quis atender, deixou Tabira sozinha. E eu, você, toda a gente, chorando, tristes, ficamos com saudade de Nevinha. Tem mais algum? Eu não quero ser longo, mas são 9, eu vou dizer mais uns 2. Tem um de João Alderney, que sou eu, que diz assim: sem bandeira o Recife ou sem Cabral, Paris sem exibir a Torre Eiffel, Buenos Aires sem tango de cordel, Brasília sem mostrar a catedral, Mossoró hipotética sem sal, em São Paulo faltar boa cozinha, Olinda, Alto da Sé sem caipirinha, sem Cristo Rio a paisagem dileta, a terrinha sem missa do poeta é o mesmo que Tabira sem Nevinha. Tem um aqui do desembargador Luiz Alves Nunes, que é um poeta de Água Branca, que é uma cidade vizinha de Tabira. Fica só a 20 quilômetros, é a cidade mais perto de Tabira. Afogado em Gazeira, que é também Pernambuco, fica a 22. Então Luiz Nunes diz o seguinte, que era muito amigo de toda a família, muito amigo de Dedév. Dedév é Nevinha, eu sou da segunda família, a gente não sabia dizer Nevinha, chamava Dedév, ficou o apelido. Então Luiz Nunes Alves disse: Tabira sem Nevinha, uma tristeza, com que não se aceita conviver, embora se conceba que morrer, a ninguém por normal causa estranheza. Nevinha foi em vida uma grandeza de caráter, de saber andar na linha. Para muitos, a minha professorinha, autora de Tabira e sua gente. Um poeta que não é grandiloquente é igual a Tabira sem Nevinha. Tem outro poeta aqui, Meca Moreno, está terminando, pessoal, não quero ser extenso, não. Um poeta, Meca Moreno, que é um poeta aqui do Recife, mas muito ligado a todos os tabirenses, que diz assim: a viola num canto emudecida, rapadura num saco sem farinha, passarinho sem asa já não voa, sem destino o meu passo não caminha, Pajeú sem ter água, nem poeta, infância sem ter bola e bicicleta, igualzinho a Tabira sem Nevinha. E agora vai para o... Vai para a última página, tem mais 3. Pedro Fernandes, um poeta de Tuparetama, que mora na Paraíba, que diz assim: cantoria de viola sem repente, uma festa junina sem forró, a escala musical faltando o dó, o rio Pajeú sem ter enchente, os óculos de grau faltando lente, costureira que não enxerga a linha, o coreto da praça sem bandinha, a cidade pequena sem um bar, uma igreja sem torre e sem altar, é igual a Tabira sem Nevinha. E agora vou dizer o último aqui de Zé Carlos do Pajeú, que é um poeta de Afogado em Gazeira. Tabira pertencia a Afogados. Eu digo que eu sou tabirense em primeiro lugar, mas sou afogadense também, porque quando eu nasci, Tabira pertencia a Afogados. Então diz assim: um poeta sem verso e sem viola, caçador sem ter arma e munição, um vaqueiro sem gado e sem gibão, um atleta sem jogo, campo e bola, professor sem aluno e sem escola, uma faca sem cabo e sem bainha, um poleiro sem galo e sem galinha,
arsenal, sem pistola e sem fuzil, uma Copa do Mundo sem Brasil é igual a Tabira sem Nevinha. Eu não vou falar de poesia, mas eu vou falar de um amigo, um companheiro nosso de Rotary, que foi muito famoso, um dos maiores rotarianos que eu conheci no Distrito 4500. Francisco Gomes de Souza, de Campina Grande. Muitos daqui, pelo menos os mais velhos, devem lembrar de Gomes. Pelo menos a casa dele sempre estava aberta para que a gente fosse lá para comer a buchada da Dona Maria, que era a cozinheira. E também ele era casado com uma Nevinha, que era uma pessoa extraordinária. Mas Francisco Gomes de Souza sempre dizia: eu sou de Tabira, que é a cidade mais bonita que existe. E eu dizia: mas aonde é que é essa cidade? Você está entendendo? E hoje eu vim ver o que é Tabira. Realmente deixa a gente emocionado. Deixa a gente emocionado, primeiro, por eu falar de Gomes, que é morto já. Realmente foi uma perda de um irmão. Eu sou paulista, vivo aqui desde 1969, mas tinha um irmão em Campina Grande e tinha um irmão também em São José do Egito, que era muito vizinho, irmãos nordestinos. Mas me deixou também emocionado quando você falou das duas meninas que choravam, quando falava de poesia, quando falava da cidade. E me deixou emocionado também de você falar da sua genealogia, falar da sua família. Sabe por quê? Porque eu fiz a genealogia da minha família. E realmente isso toca fundo na pessoa. E você fez a genealogia da família com Nevinha em Tabira. Isso é muito bonito. Muito belo. Difícil as pessoas entenderem que uma genealogia faz uma pessoa chorar. E eu choro quando eu vejo um trabalho como o seu. Meus parabéns, meu amigo. Você está de parabéns. Obrigado. Pedrinho não podia deixar de falar, não podia de jeito nenhum, cumprimentando Norma, seus lindos filhos, meu querido João, minha prima Neide, estou aqui com o Roberto, grande pessoa, Roberto Moraes, e chegou meu querido Marcos. Então, cumprimentos demais e, para surpresa minha, um colega meu de turma da Faculdade de Direito de Olinda, nos idos de 1973. Eu disse que ele estava novo e bonito, né? Estava mais bonito do que quando... Pedrinho, eu já li em algum lugar, em algum livro, alguma coisa, como eu leio muito, assim, aí eu já li uma frase que eu nunca esqueci, né? Eu esqueço. Que o tempo leva e não traz o que carrega da gente. Não é? Mas hoje, você trouxe Dona Nevinha para cá, né? Para a gente ver aquela mulher que sempre tinha aquele sorriso, aquela palavra de incentivo para os seus alunos. Lamentavelmente, eu não fui aluna dela, porque naquele tempo eu era muito desobediente, aí eu fui expulsa. Eu digo logo, né? Foi para Dona Aretusa. Aí eu fui bater no céu, parece que é afogado da Igazeira. Mas tenho boas lembranças, além de Dona Nevinha, que tinha aquele carinho por minha mãe. E lembro quando minha mãe morreu, há uns 2 anos, eu estava no sítio com minha família, quando você chegou com Norma, para nos cumprimentar. Isso marcou muito, não é? Minha mãe também era do ano de 1925. Ela morreu agora há 2 anos. Ela nasceu no dia 28 de dezembro de 1925. Mas eu dou asas à minha imaginação e ao meu pensamento. E creio que todos eles estão lá, vendo esse momento tão significativo. Parabéns, Pedrinho. Deus abençoe todos nós. Então, obrigado.
Era muito bom ouvir as duas conversando. As duas conversando era um livro. Era muito bom ouvi-las. Nesse momento, eu gostaria que a nossa presidente entregasse o certificado e agradecer ao nosso palestrante pela excelente palestra e por nos trazer aqui. Ao contrário para a foto, isso. Nesse momento, eu gostaria de chamar aqui para frente Pedro Henrique Bezerra do Rego e Saulo Mendonça e meu amigo Carlos Vale, que aqui já se encontra. Carlos Vale. Nesse momento, é um momento solene no Rotary Club, na qual temos a entrada de mais um associado, né? Antes de entrar e de entregar o distintivo, eu gostaria que o nosso padrinho lesse o currículo, né, do candidato. Bem, muito boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de fazer a apresentação do palestrante, do nosso novo membro do Rotary, Pedro Bezerra. Vou para baixo para não ficar na linha do... Se você ficar mais para cá. Pronto. Não é porque ele não pode ficar de frente para a caixa. Exatamente. Bom, aqui agora fica mais tranquilo. Eu queria parabenizar o palestrante, porque enquanto ele falava eu não via a tela aqui. E eu estava procurando no celular. E assim que ele falou de Tabira de Portugal, em Portugal, eu encontrei aqui milhões de ocorrências, né? Foram muitas ocorrências que eu não tive a oportunidade de mostrar ele, mas aqui eu coloquei no Google, né? E muitos registros muito bacanas. Meu parabéns a todos, saudar a todos os convidados, sua família, meus filhos que estão aqui hoje, Mariana e Carlos, né? O Carlos 03, são 2 Carlos, né? Enfim, a todos os convidados e falar do nosso novo integrante do Rotary, né? Pedro Bezerra. O dia da proposta dele, que ela entrou, foi o dia 22/2/2022, que se lê de trás para frente igual, que tem muito a ver com ele, porque ele é indo e voltando, né? Então, isso me chamou a atenção e é uma coisa boa. Pedro Henrique Bezerra do Rego, Peu. Ele vai fazer parte dos menudos, né? Como Leandro chama aqui, que é Saulo, filho de Miranda, enfim, tem uma turma aí que é mais jovens. Nós não somos mais velhos, nós somos seminovos, né? Então, eu não posso classificar como velho, né? Mas, enfim, eu vou deixar para Saulo concluir a apresentação dele, porque Saulo é amigo dele. Peu é um rapaz voltado a muitas ações sociais, sempre foi envolvido com muitos trabalhos pela família, por todos, inclusive lá na paróquia de Casa Forte, né? Enfim, ele trabalha com gestão empresarial, ele fez MBA de gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, trabalha hoje na Finacap, é administrador de empresas pela Universidade Federal de Pernambuco, casado com Eduarda Diniz. Sempre gostou de voluntariado, né? Foram algumas coisas que eu me adianto aqui das palavras de Saulo, né? E que ele tem 2 padrinhos, para ver como ele é querido, né? Todo mundo quis ser padrinho dele aqui. Ele só tem uma falha, ele tem uma dívida comigo e até hoje ele não pagou, que é uma caixa de bis. Ele, quando foi da Craft Foods, me prometeu e até hoje não cumpriu. Vamos ver se, como rotariano, agora ele completa, né? Ele cumpre. Mas, Pedro, seja bem-vindo. Eu vou passar para Saulo completar essa apresentação sua. Eu tenho certeza que você vai como cidadão do mundo agora, né? Porque o rotariano é um cidadão do mundo, é uma pessoa que vive
pelo voluntariado, vive para fazer o bem, né? E assim, com certeza, você vai desfrutar e vai ver como é bom ser rotariano. Seja bem-vindo, viu, meu amigo? Agora você que coloca o PIN dele. Colocar, pegar aqui agora. Está com o distintivo aí, cara? E aí, se quiser dizer alguma coisa, também está com aí, porque... Eita, desculpa, cara. Tudo bem. Agora, gostaria que fosse até a presidente para receber o kit, né, de ingresso no Rotary. E como esse é um momento muito especial, muito solene, né, a posição do distintivo rotário, a entrada de um novo sócio, eu gostaria que todos de pé fizessem uma calorosa saudação rotária para o mais novo rotariano do Rotary Clube do Recife. Pedro, gostaria de tecer algumas curtas palavras. Eu queria agradecer brevemente a oportunidade de fazer parte do grupo, né? E retroagir ao momento em que meu querido tio Carlos, que assim chamo, me perguntou: Peu, por que você quer fazer parte? Eu digo, eu sempre fiz parte de ações sociais, de voluntariado, é uma coisa que eu identifico bastante. E ter vocês por perto, a partir de agora, será uma honra. Então, quero que todos contem comigo e espero, assim, poder contar com vocês também. Muito obrigado. Nesse momento de comunicação e proposta, né, gostaria de chamar nosso presidente entrante, Marco Maciel, né, que ele vai dar vai tecer aqui comentário sobre a reunião a qual... Companheiros e companheiras, eu fiquei com a impressão que o Pedro, nosso palestrante, gosta da mãe dele. Juro. Eu, como sou antigo aqui no Rotary, e hoje, até pelo dia, a gente vê várias mulheres, eu fico sem entender como esse Rotary foi o último a permitir que uma mulher fosse rotariana. Mundialmente foi uma luta grande, realmente a ideia do Rotary não cabia mulher, um atraso. Então eu fico assim muito contente de há anos as mulheres, está aí a nossa presidente, participando e tornando o Rotary muito maior, porque o mundo é formado por homens e mulheres, não podemos fazer nenhuma distinção. Aconteceu agora a 59ª Assembleia Distrital do Rotary Internacional, nesse último final de semana em Caruaru. Ao mesmo tempo, tinha um seminário de treinamento dos presidentes eleitos e suas comissões. A governadora organizadora do evento é Lexídia Santos. Uma mulher fantástica. Extremamente pobre, de pai pobre, mãe pobre, é por isso que a pessoa é pobre, quando pai e mãe é pobre. Dificuldade de alfabetizar, mas foi, e com toda a luta dela, da vida, formou-se em engenheira civil, e foi ela, aí, quando passou e só podia passar na federal, né, porque não tinha dinheiro para pagar uma escola particular, ela aí foi tentar estagiar, até para ter alguma renda, e foi à prefeitura de Natal. Aí eu queria ser, aí quem atendeu disse, olha, a verba para estagiário foi completada. Ela disse, eu aceito ser estagiária de graça. Bem,
ela chegou a chefe do departamento de engenharia civil lá da Natal. Então, realmente, ela fez uma belíssima palestra e, iniciando, para dizer, vocês devem estar perguntando, porque eu sempre me pergunto, qual a origem do meu nome? Elexínia. Eu perguntei a meu pai, ele disse, olha, eu não sei, eu conheci uma Elexínia, botei no seu nome. E tem no Rio Grande do Norte, eu sei que tem 3 Elexínia, e aí, quem sabe, um dia eu descubro qual é a origem desse nome. Mas ela fez uma belíssima palestra, ela realmente tem uma carreira de participação de N eventos, foi presidente do Sindicato de Engenheiro, foi presidente do CREA do Rio Grande do Norte, e tem uma visão, eu tenho a satisfação de ser presidente com Elexínia sendo a capitã do time, que será muito boa, porque de fato ela merece. E para concluir, eu não consigo, eu vou dizer o tema que ela escolheu, é Imagine o Rotary, e ela explicou, imagine, tem tudo que você possa, pense o Rotary, veja o que você pode fazer, imagine o Rotary, beleza. Eu deixei para um outro dia, vou falar sobre as coisas já da nossa gestão, mas influenciado por Elexínia, o meu tema será Pense o Rotary. Meu companheiro Leandro. Muito bem, Marco Antônio Maciel. Elexina teve uma filha e botou o nome Elexina. E disseram, Elexina, como é que você bota um nome tão feio numa filha? Ela disse, eu vou ficar sozinha com esse nome. Pessoal, chegou aqui o de sempre, pedinte, tá? Vocês sabem que todo ano, no Intercâmbio Internacional de Jovens, nós enviamos jovens de escola pública carentes, sem condições financeiras. Isso foi, inclusive, imitado pelo Estado de Pernambuco, quando, há uns anos atrás, vocês se lembram que um nosso colega que trabalhava nesse setor, que é ginecologista, ex-marido de Bebete, como é o nome dele, Pedro? Que é lá da FESP. Ex-marido de... Exatamente, Aurélio Molina. Aurélio veio e copiou o nosso sistema para o Estado. Pois bem, há 2 anos e meio a gente não tem intercâmbio por conta da pandemia. Esse ano voltou. O comitê só tem dinheiro quando ele está captando estudantes. Então, esse ano ele está sem dinheiro. Há uns 3 meses atrás, eu estava nos Estados Unidos, na casa de minha filha, e fui a um clube lá e encontrei uma pessoa do intercâmbio e consegui uma vaguinha em Oklahoma para levar uma menina daqui. Tinha que ser menina. E aí eu estimulei o pessoal do comitê e eles fizeram a seleção, conseguiram uma menina extraordinária, vai ser apresentada na conferência. Vocês vão ver as meninas, vão para a conferência, minha gente. Vocês podem chegar na conferência no sábado de manhã e sair no sábado de tarde, de noite. Ela é em Porto de Galinhas. Você pode ficar à noite e participar do baile A Fantasia do Governador, que deve ser uma coisa fantástica. Mas não deixem de ir. O clube da gente tem tanta gente, só tem 6 inscritos. Não deixem de ir de manhã, de grupos, e voltar de tarde. Lá vocês vão ver essa menina. Mas o meu pedido é o seguinte: algumas coisas mudaram e nós temos que provar antes para poder obter o garantiforme, que é aquilo que garante a ida da menina. Delta ali atrás entende bem o que eu estou dizendo. O garantiforme só sai hoje se a gente entregar um print da passagem e um print do seguro. O print da passagem, eu digo a vocês, eu já comprei. A gente consegue comprar a prazo e consegue pagar tranquilo, sem problema nenhum. O print do seguro, o seguro custa $1.200 e poucos, 6.000 e um pedaço. Até agora nós tivemos adesão de apenas 2 pessoas. Tá certo? Me pediram para não dizer nome aqui, porque ninguém quer ser citado,
eu não vou dizer o nome de Batistela, nem vou, muito menos, dizer o nome de Miranda. Mas a gente está chegando lá. Para os 6.000 e poucos reais, estamos faltando quase 4.000, 3.900 e alguma coisa. Então, se alguém puder doar 10, 20, 30, 40 mil, entra no meu privado e manda, porque a gente precisa mandar essa menina. Essa menina tem tudo para crescer, como vocês sabem, o nosso companheiro Alex cresceu. E com isso, com certeza, cresceu. Então, aqueles que podem e que, se podem, devem, entre em contato comigo, tá? Pelo WhatsApp, pelo telefone, e vamos fazer uma doaçãozinha maior para que essa menina chegue. Já consegui um ali. Estou igual a leilão. Luciano! Pode, tranquilo. Pode passar no cartão que a Alex repassa para mim, se Casimiro deixar, porque é o bicho duro para soltar o dinheiro, que não é dele. Imagina o dele. Então, obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Norma, foi encontrar. Pelo adentar da hora, as sociais da semana eu vou fazer bem rapidinho, né? 6 de maio, aniversário de Naécio Correia Galvão Filho. 9 de maio, aniversário de Jorge Wicks Corte Real. Aniversário de casamento, 5 de maio, senhora Édia Duarte de Sena e o companheiro Flávio Germano. 6 de maio, senhora Ana Cecília de Sá Monteiro e o companheiro Manuel Jerônimo Melo Neto. 10 de maio, a senhora Suiene Fellows e o companheiro Paulo André Rabelo. O protocolo agradece a presença dos companheiros a visitantes, encerra seus trabalhos e passa a palavra. Tem um detalhezinho que eu já ia esquecendo. Quem se quiser inscrever na conferência distrital, a qual a presidente mencionou, fale com nossa secretária, Ana Fernandes, que ela tem a senha para fazer a inscrição. Não é? Aí pode mandar inbox para ela pelo grupo do WhatsApp, ou se não ligar direto para ela fazer a inscrição na conferência. Ok? Passo a palavra agora à nossa presidente para encerrarmos para os ritos finais. Bem, gostaria de agradecer a presença de rotarianos e seus convidados familiares aqui presentes, bem como nossos colaboradores. Gostaria de parabenizar a apresentação brilhante do nosso convidado, né, que muito nos emocionou e nos instruiu, né, em relação a uma cidade importante do nosso estado e uma figura brilhante que representa a cidade de Itabira. Gostaria de parabenizar também todas as mulheres aqui presentes, sendo elas mães, filhas, sobrinhas, amigas, médicas, né, pelo Dia das Mães, no próximo domingo, que virá. E, para encerrar a nossa sessão plenária, gostaria de convidar a todos para a saudação do nosso pavilhão.